Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Conecta Ribeirão e hoje vamos receber nosso querido pastor Paulo Sérgio. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Daniel Gobi. Obrigado pelo convite para estar aqui com você nesse projeto maravilhoso, né? Conecta Ribeirão Preto. E eu estou aqui para contribuir naquilo que for possível e estiver dentro das minhas possibilidades. Temos 30 minutos, eu sou convidado para trazer personalidades que fizeram história em Ribeirão Preto e que vão fazer parte desse futuro de Ribeirão Preto. E você, como uma liderança religiosa, uma personalidade da nossa cidade, faz parte desse contexto, por isso que você está aqui no Conecta Ribeirão. Conta pra gente, para quem está em casa assistindo ou no trabalho, a gente tem na plataforma do YouTube, Instagram, Facebook. Quem é o pastor Paulo Sérgio? Como que ele veio para Ribeirão Preto? Legal essa pergunta, né? Daniel, você falou aí, alguém que está construindo história. E quando eu cheguei a Ribeirão Preto, eu não imaginava que eu ia construir uma história nessa cidade. A única intenção no meu coração era vir aqui e fazer a obra que Deus colocou nas minhas mãos, desempenhar a minha função como pastor. Mas já se vai aí 30 anos, né? 30 anos na cidade de Ribeirão Preto. E eu vim para Ribeirão Preto por conta da minha atual esposa, que na altura era minha namorada. Em 1981, eu mudei para Sertãozinho, trabalhando naquela altura no Bradesco. Fui transferido de forma intencional, né? Eu pedi para ser transferido porque conhecia a cidade de Sertãozinho, minha esposa estava morando lá e eu vim para cá. O tempo passa, as coisas acontecem, me converti ao Senhor Jesus Cristo em 1983, quando meu filho Felipe nasceu. Daí, então, comecei a me envolver, me entregar profundamente para o Evangelho, até chegar a 1994, que eu fui desafiado pela minha liderança atual para estar tomando conta de uma pequena igreja aqui, ali no Campos Elíseos, na rua Luiz Barreto, 221, igreja missionária. E daí, então, a minha história começou com Ribeirão Preto. Estou aqui, já vão para 30 anos, né? Eu estou feliz em fazer parte dessa história, de ter contribuído de alguma forma com a minha vocação, com o meu chamado para essa cidade, ajudando pessoas a conhecerem a Cristo, a ter um contato com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e assim ter sua vida transformada. A gente ajuda muita gente em todas as classes sociais, em orientando empresários, ajudando eles a desempenhar a função deles, mas também socorrendo o necessitado. Esse é o nosso papel aqui na cidade. Esse que nós temos desempenhado, feito até hoje, com a graça de Deus. Espiritualidade sempre, né? Colocando... A gente tem, Daniel, um princípio. Tem um versículo na Bíblia que pode definir bem, sintetizar bem esse princípio para você. É Mateus 6,33, que diz assim: buscai, portanto, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que eu creio? Eu creio, se eu conseguir colocar o reino de Deus dentro do seu coração, dentro de qualquer pessoa que está buscando a Deus, ele vai, a vocação que ele desempenha, seja na política, seja um trabalho secular normal, um trabalhador normal, ou seja um empresário, não importa. A vocação que ele exerce, que ele desempenha, se ela estiver alinhado com os princípios do reino de Deus, você está entendendo? Nós teremos uma melhor sociedade, uma melhor cidade. E aí fala, e as demais coisas, ou seja, aquelas coisas que essa pessoa sonha para a sua vida, o alvo que ela almeja, se ela coloca o reino em primeiro lugar, essas coisas automaticamente seguirão. É o que disse Jesus. Pastor Paulo, da sede da sua igreja, você comanda e foi criado, né, várias igrejas em Ribeirão Preto, também como no Brasil todo. Quantas igrejas são? Como que o senhor
orienta esses pastores pelo Brasil afora, dessa sua missão? Eu hoje sou presidente da Igreja Missionária Unida do Brasil e debaixo da minha cobertura espiritual existe quase 100 igrejas. E essas igrejas, a gente tem lideranças regionais da qual eu trabalho. Eu tenho aí sempre reunião com eles, orientando e às vezes visitando a localidade, fazendo conferência com os pastores, fazendo treinamento de liderança e orientando os líderes principais para como desempenhar o papel dentro da igreja e assim ter uma expansão do reino de Deus, que é o nosso objetivo. Como igreja local, a minha igreja aqui em Ribeirão Preto, através do nosso trabalho, nós somos uma igreja mãe. Nós temos aí aproximadamente 15 igrejas que saíram debaixo da sede de Ribeirão Preto, né? Aqui na região aqui em São Paulo, aqui na nossa região e até Uberaba nós temos igrejas Minas, né? que são filhas aqui da igreja sede. Esses pastores são meus discípulos. Os pastores dessas igrejas são meus discípulos diretos, que eu trabalho mais intensamente com eles, passando visão, passando orientação, dando motivação. Até pela distância que não é tão grande, né? Não é tão grande, exatamente. E isso você vai criando, convertendo novos discípulos e formando novos pastores. Exatamente. Nosso papel também como líder é formar outros líderes, para que esses outros líderes possam expandir a palavra de Deus aqui na face da terra, né? O apóstolo Paulo disse isso, né? O que de mim aprendeste através de muitas testemunhas, transmite a outros, para que possa transmitir a outros também. Então, o evangelho é assim, né? Eu transmito para você e você transmite para outros. Com certeza. Pastor Paulo, vamos falar agora do Conselho de Pastores. Ele é tão tradicional em Ribeirão Preto, é um conselho que não é político, é um conselho mesmo de vários pastores em Ribeirão Preto, que conseguem se reunir, acho que semanalmente ou mensalmente. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa união de vocês. O Conselho de Pastores, o próprio nome já diz, Conselho de Pastores, ele não é conselho de igrejas. São os pastores que andam em unidade na cidade, que se reúnem. A nossa reunião é uma vez por mês. Né? Por mês, né? É uma vez por mês. A diretoria às vezes reúne mais vezes, mas os pastores é uma vez por mês. E todos os pastores da cidade que têm harmonia, que andam em harmonia com com o nosso evangelho, com nossos princípios, eles se filiam ao Conselho de Pastores, que é comum, principalmente para os pastores que estão começando, os pastores mais novos. É ali às vezes nem com muita experiência. É um aconchego, é um lugar de refúgio, é um lugar de se alimentar, de ter comunhão. Então é muito legal a visão do Conselho de Pastores. Além disso, o Conselho de Pastores ele tem a proposta de ser uma influência boa na cidade. Você falou que ele não é político, é verdade, porém ele tem uma vocação profética de orientar, orar pelos políticos, né? Essa é a nossa intenção, ser aqui um instrumento de Deus na vida daquele que está investido de autoridade. O apóstolo Paulo ensina isso, né? Que devemos orar pelas autoridades, para aqueles que forem investidos de autoridade, orar por eles, orientá-los para que tenhamos bons dias sobre a terra. Pastor, e vocês fazem um trabalho também, apoiam os pastores que estão ali no Conselho de Pastores, com questão de caridade e de outras coisas mais. Como é que funciona isso? Vocês são bem fechados nesse ponto, de ajuda aos pastores que têm trabalho social também? Tem igrejas que têm seus trabalhos os sociais particulares, né, que é dentro da sua visão, dentro do seu próprio trabalho. Mas isso não impede de ela ter parceiros, de ter ajuda de outras igrejas. Nós somos um grupo fraterno, né? Nós somos irmãos em Cristo. E quando exemplo disso foi a pandemia. Eu ia tocar nesse assunto. A pandemia foi um trabalho extraordinário do Conselho de Pastores. As igrejas que tinham mais condições ajudaram as igrejas menores. A gente tem uma coisa no Conselho, o Daniel, muito bacana. Isso surgiu dentro da minha gestão, quando eu fui presidente, de fazer o seguro de vida para
para pastores que não têm seguro de vida, né? Que não tinha dessas igrejas menores. E nós fizemos seguro, por exemplo, na pandemia eles passaram por dificuldade. Teve igrejas que bancou esse seguro, ajudou a pagar. Nós fornecemos cestas básicas para socorrer as igrejas mais na periferia. Então, com um trabalho de conjunto do Conselho de Pastores, dirigido aí pelo Ricardo Mineiro de maneira esplêndida naquela altura, e que foi sensacional, que mostrou a unidade da igreja, o amor da igreja, o amor fraternal dos irmãos em Cristo, socorrendo os mais necessitados dentro do corpo, porque a Bíblia diz assim, aquele que não faz o bem para os da casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então, se eu não posso socorrer os de dentro de casa, como é que eu vou socorrer os de fora? Na pandemia foi sentido, as igrejas fecharam. Como é que vocês lidaram com isso? Perderam fiéis? Esses fiéis voltaram depois? Rapaz, a pandemia foi uma universidade para a gente, não é verdade? Foi em todos os aspectos, né? Foi uma escola, igrejas, tudo, foi né? uma escola Comércio, extraordinária. Eu tenho a pandemia como divisor de água. Nós vamos contar muita história sobre esse tempo da pandemia. Porque na pandemia nós começamos a descobrir coisas que estavam escondidas, dons e talentos que estavam escondidos. Por exemplo, isso aqui, ó. Eu nunca fiz tanto podcast na minha vida. No YouTube. YouTube, né? E mensagem ao vivo, culto gravado. E que hoje, no meu caso, permanece até hoje. Os meus cultos são transmitidos até hoje, ao vivo. E tem uma popularidade? Muito grande, muito grande. Quando eu chego à noite em casa, eu vou ver, chega a ter 1000 pessoas que assistiram Porque o culto. Às vezes a pessoa não pode ir na igreja e ela quer ter esse contato com a igreja, com a palavra de Deus. Então, você vê, olha o ganho que foi. E, por incrível que pareça, a igreja teve um papel muito importante na pandemia, logicamente de oração, ligando para os fiéis, socorrendo as pessoas que estavam desesperadas. E a maioria cresceu na pandemia. A maioria das igrejas cresceram na pandemia. Isso é uma coisa misteriosa, uma coisa de Deus que aconteceu, né? Eu não tenho assim... Pastor, até quem não acredita em Deus, naquele momento ruim, né? Que a gente não sabia o que ia virar, acho que até esse ateu começou a acreditar em Deus, porque tem verdade. Que se apegar na questão religiosa. Muita gente dizem, né, que todo ateu se converte atrás de uma trincheira, né? Aquele medo, né? Atrás de uma trincheira o ateu se converte. Acredita em Deus. E acredito que muitas pessoas começaram a pensar no futuro, né? Pensaram na vida como um todo, né? Na sua missão de vida. Falei, caramba, até hoje eu só trabalho, só fico buscando prosperidade, só fico buscando... E agora eu estou vendo que a vida é o que a Bíblia diz. Uma nuvem que logo aparece e logo se desvanece. É como um fio de prata que logo se rompe. Então a pessoa começou a ver a fragilidade da vida, como é efêmera a vida. E começou a ver outros valores, o valor espiritual. Muita gente mesmo, Daniel, buscou a Deus, começou a pensar nas coisas de Deus. Muita empresa também teve a derrocada econômica também, e aí a pessoa acaba procurando a Deus também. Buscam. Para orientar, para seguir, busca uma liderança religiosa também. Buscam. O desespero, né? Porque foi um desespero... Ninguém sabia o que ia acontecer. Foi um desespero emocional. A verdade é essa. O problema maior até do que o próprio vírus foi a fragilidade emocional que as pessoas se encontravam. Então o medo de ficar doente, o medo de pegar um vírus, o medo de morrer, o medo de perder um parente, tomou conta de muita gente. E nessa hora a igreja foi um grande socorro. Pastor, em 2021 teve aquela nova onda, né, da pandemia. E aí vou fazer um relato meu, né? E eu tive que ir ao Hospital Santa Lídia, que é propriedade da Prefeitura de Ribeirão Preto. Fui lá visitar uma funcionária nossa, que trabalha com a gente há muito tempo em casa. Não estava muito bem, ela ficou acometida lá, com 15 dias internada, entubada na UTI. Eu fui lá visitar, que ela já estava ficando boa. Não, eu não tinha tomado vacina ainda. E o presidente da Fundação Santa Lídia me levou para conhecer
todos os quartos do local. Era uma loucura, né? Porque eu estava desprotegido Mesmo assim, eu fiz questão de conhecer. E daquilo ali também surgiu a vontade de até fazer alguma melhoria no hospital. Eu consegui, via uma contrapartida, de um empreendimento ali perto do Santa Lídia, de um fiel seu, que é o Túlio Pagano. Que ele tinha uma obra que ele tinha que fazer e a gente fez a obra do AVCB do Santa Lídia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: era impossível a gente não perceber o sofrimento da população que estava totalmente desguarnecida, aqueles guerreiros, os médicos, os enfermeiros, lutando para a sobrevivência daquela população. Naquele dia, pastor, marcou minha vida. Eu acho que eu saí outra pessoa de dentro do hospital. Eram 38 pessoas na UTI do Santa Lídia. E muitos daqueles foram embora, não conseguiram sobreviver, mas muitos conseguiram sobreviver porque também tiveram fé, porque todo o amparato hospitalar foi suficiente. Mas eu digo assim, é um relato meu, pessoal, que eu saí diferente da minha visita ao hospital naquele dia. Uma das particularidades da adversidade, de você ver o sofrimento, é você, às vezes, cair a ficha, né? Puxa vida, tem coisa a mais nessa terra que a gente precisa se preocupar. A gente é um sopro, né? É um sopro. É um sopro que logo apaga e o que vale é o que você construiu em vida. A nossa vida é um dom, sabe, Daniel? A vida é coisa maravilhosa. Tem gente que acha que o caixão tem gaveta, né? Para poder levar os seus pertences, o dinheiro acumulado. Isso passa. Isso passa. E a gente tem que encarar a vida como um dom. O fôlego de vida é um dom que Deus deu a nós. E cada dia que você vive, você tem que viver intensamente, alegremente e com gratidão no coração. E fazer o bem para as pessoas. Exatamente. É o resumo do mandamento de Jesus, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Então você tem que amar 3 pessoas. Você tem que amar a Deus, amar o próximo e amar você mesmo. Se você fizer essas 3 coisas, você cumpriu o mandamento. É impossível amar a Deus e não querer viver uma vida que agrade a Deus. É impossível amar o próximo e querer fazer o mal para ele. É impossível amar a si mesmo e querer o mal para si mesmo. Então, quando a pessoa encara a vida assim, é um dom de Deus maravilhoso. Eu tenho que ver cada momento intensamente. Por quê? Porque eu não sei... Jesus disse isso, né? Basta o seu dia, seu próprio mal. Não andeis ansiosos com coisa alguma, com que haver de comer, beber ou vestir. O que é a vida? Né? Preocupe-se com o dia de hoje. E é o segredo, sabe, Daniel? O dia de hoje, eu vou viver o melhor que eu posso no dia de hoje. E é uma luta por dia, né? Exatamente. E, logicamente, na pandemia, muita gente começou a pensar sobre isso. Opa, eu sou corpo, alma e espírito. Eu não sou só corpo. Eu sou um ser que tem corpo, que na verdade, eu sou espiritual, sou um ser espiritual, tenho uma alma e habito no corpo. Você está entendendo? Então, a vida, a gente tem que encarar ela assim. Eu vou vivê-la da melhor maneira possível, cumprindo o propósito de Deus que me foi designado. Vou cumprir a minha carreira. E depois dizer como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Minha falecida avó sempre falava essa frase e marcou, né, a minha vida, que é um versículo bíblico, né? Eu hoje, na minha devocional com alguns pastores, até botei no grupo de pastores, foi justamente esse versículo, mas contextualizado, não contextualizado, mas mudado a versão. Eu botei no presente contínuo. Estou combatendo o bom combate, estou lutando, né? Combati o combate, completei a carreira e guardei a fé. Estou combatendo o bom combate, estou andando na minha carreira e continuo guardando a minha fé. Pastor, vamos falar... eu perguntei fora do ar para você. Você falou assim, eu acho que é uns 15%. Qual que é a população evangélica de Ribeirão Preto hoje? Nós não temos esse dado preciso. Já tentamos fazer isso no passado.
houve alguns pastores que até tentou fazer uma pesquisa, mas não temos esse dado preciso. Tem esse dado do IBGE, mas o dado do IBGE engloba várias pessoas, né, aí tem pessoas que não estão em igreja nenhuma, falam que é evangélico, então a gente não tem um dado preciso, mas eu acredito que é entre torno de 10% a 15% mesmo, Daniel. E a relação dos evangélicos hoje com a Igreja Católica também é pacífica? Vocês conversam ou não? O conselho acaba conversando com o bispo ou não? Não há um diálogo assim, de afinidade, há de respeito. Eu mesmo, por exemplo, tive agora recente no São Francisco para inaugurar uma sala lá, estava lá o representante da Igreja Católica, o representante da Igreja Judaica e eu. Tudo bem, cada um foi lá, deu a sua fala, falou sobre o propósito e quão importante é a sala, e se respeitando, né? Respeitando muito, eu não posso... Então, pelo menos da nossa parte, há um respeito muito grande, né? Nesse sentido. E creio que da parte também dos católicos esse respeito. Ah, com certeza. Pastor, o que você entende que a igreja pode fazer ainda mais numa cidade do tamanho de Ribeirão Preto? Rapaz, que pergunta sensacional. Sabe, Daniel, eu acredito que toda cidade ela tem uma alma. Jesus, você pega Jesus, num período da vida dele, morou em Nazaré. Mas chegou um período que ele precisou mudar para Cafarnaum, para uma cidade com mais gente, uma cidade com recursos econômicos maiores, uma cidade que era um centro naquela época. E chegou uma época que ele precisou ir para Jerusalém, para cumprir a missão dele. Então, o que Jesus entende? Que cada cidade tem uma alma. Ribeirão Preto tem uma alma. A alma, e inclusive você que é político, precisa entender a alma de Ribeirão Preto. Ribeirão é uma cidade acolhedora, é uma cidade de oportunidade. Pessoas que chegam aqui, chegam às vezes para fincarem suas raízes, estabelecer aqui a sua família, o seu futuro. Então parece que Ribeirão Preto tem... Eu até penso, Ribeirão Preto parece uma Cafarnaum, onde todo mundo quer ir para construir o seu futuro. O papel da igreja. Quem vem normalmente não vai embora. Exatamente. O papel da igreja em tudo isso. Proporcionar condições para essa pessoa se estabelecer. Dar a ela segurança emocional e espiritual para isso. Ajudá-la a entender que ao vir para essa cidade, ela começa a ser pertencente a essa cidade. Eu tenho muitos sonhos para Ribeirão Preto. Por exemplo, eu falei, quando eu aposentar, eu vou criar uma ONG para limpar. Aposentar nunca não, pastor. Para limpar. Pelo jeito o senhor não vai aposentar, não. Para limpar a cidade, porque eu moro aqui no Botânico, eu fico andando na rua, dá vontade de catar todos os papeizinhos que estão na rua. Eu tenho uma coisa de... É a questão da educação, né? Esse dia, eu faço isso, né? Esse dia uma mulher estava... Que dia que eu fui na prefeitura conversar contigo, passei e fiz uma lanchonete, uma mulher jogou um maço de cigarro no chão. Eu fui lá, baixei, peguei e botei no lixo. Não falei nada, fiquei quietinho. E eu penso nisso, o que a gente pode fazer melhor para ter essa cidade melhor para nós? O que a gente pode fazer para contribuir para ter que essa cidade que já é acolhedora, que proporciona condições para as pessoas se estabelecerem e ter aqui um bom futuro? Uma cidade que ajuda as pessoas a criarem seus filhos e estabelecer aqui sua família. O que a gente pode fazer para melhorar a cidade? Então, como igreja, o que eu penso? Meu papel como igreja eu já tenho feito. É orientar. Eu uso minha plataforma, meu púlpito, para trazer uma palavra de fé, de esperança e de futuro. Fé, esperança e de um bom futuro. Então, quando eu começo a falar sobre isso, eu falo sobre tudo. Eu falo até da pessoa fazer academia. Você precisa fazer academia, cara. Tem que se cuidar. Você, espírito, alma e corpo. Você tem que cuidar das 3 áreas da sua vida. Então, eu acho que a igreja tem esse papel. A igreja tem o papel de formar bons cidadãos para que eles possam serem bons políticos, bons empresários, bons trabalhadores, bons pais, mães, família. Eu acho que a igreja é o sal da terra. Deixa eu te fazer uma pergunta, a última sobre igreja. Os jovens,
eles têm entrado muito para a igreja evangélica? Como que está isso, essa formação de novos fiéis? Rapaz, a nossa igreja, por exemplo, é uma igreja basicamente de jovens. Há uma fome hoje na juventude pela igreja. E eu acho que alcançar jovens é um desafio. Mas para alcançar o jovem, o que a igreja tem que pensar? Tem que pensar numa contextualização. Tem que pensar numa mensagem que faz sentido para eles. Uma mensagem bem intencional. Tem que desfazer de certos dogmas, que são apenas dogmas, não são verdades bíblicas, são coisas que nos acompanham culturalmente, que não cabe talvez mais hoje. Então esse é um desafio. Evolução também. É uma contextualização. Você tem que pensar em contextualização, senão você não pensa em igreja no futuro. Jesus era um cara bem contextualizado. Todos os exemplos que Jesus usou nas suas parábolas, suas mensagens, eram do momento atual. Aí tem pessoas que querem pegar aquela mesma parábola lá de 1000 anos atrás, que não faz sentido hoje. Tem que contextualizar essa parábola. Você está entendendo? Se eu falo para você aqui, Jesus disse, não se põe vinho novo em odre velho. A maioria das pessoas não sabe nem o que é odre. Verdade? Eu perguntar aqui na sala, o que é odre? É um saco de couro. Mas são termos do passado que... Para aquelas pessoas faziam sentido. Hoje eu tenho que mudar essa... Ou então essa explicar. Linguagem, né? Ou então explicar. Olha, isso significa isso, tal. E tentar contextualizar o mesmo princípio, que é o princípio que é importante. Então, para alcançar jovem, tem que pensar numa mensagem contextualizada, tem que pensar o que está na mente do jovem. Hoje eu tenho uma liderança muito forte para os jovens, inclusive de jovens mesmo, né? Tem pastores hoje com 20 e poucos anos, 30 anos. O meu filho mesmo. Né? Seu filho é pastor? Meu filho é pastor. Meu filho é líder, um líder forte. Até fora, ele alcança muito mais do que eu já alcancei. Meu filho tem uma banda, chama Central 3, que já chegou no YouTube com quase 1 milhão de seguidores. Meu Deus. Eles já chegaram bateram um ano retrasado 500 milhões de views. Então ele tem um alcance muito forte. E é gospel? Gospel. É uma banda gospel. Então ele tem um alcance muito grande na liderança de jovens, de alcançar jovens, porque é jovem, né? É jovem, entende bem com jovem. Pastor, acho que agora já chegou os 30 minutos. 30 minutos passam muito rápido, né? A gente está próximo do fim. Eu queria que o senhor fizesse uma oração por Ribeirão Preto. Amém. Opa, um prazer, uma alegria. Um desafio. Foi criado agora na minha cabeça. Tem um texto em Jeremias que fala: orai pela cidade em quem vos enviei. Orai por ela para que tenha tempo de paz. E é o que a gente tem orado, né? Nós fomos enviados para essa cidade e temos orado para que tenha tempo de paz. Vamos orar. Meu Deus e Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, é uma alegria estar aqui nesse momento falando coisas a respeito do reino do Senhor, coisas concernentes à palavra de Deus. Pai, que as pessoas que vão assistir esse podcast sejam atingidas de alguma forma com o testemunho do Senhor, alcançadas, pessoas que estão sofrendo na área emocional. Pai, venha trazer paz interior. A tua palavra diz sobre paz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-las dou como o mundo a dá, não turbe o vosso coração, nem se atemorize. É essa paz, Pai, uma paz que não depende de circunstâncias, uma paz interior, que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações, a pessoa tem paz. Derrama paz sobre a cidade de Ribeirão Preto. Derrama paz, Pai amado, sobre as pessoas que estão nos assistindo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Oro, Pai, para que o Senhor abençoe todas as famílias dessa cidade, com provisão, Pai, com orientação, dando, Deus amado, a direção do Espírito Santo para que elas possam ter um bom termo, um bom futuro, Pai. Eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Daniel que está aqui, pelos políticos da nossa cidade, pelo atual governo, pedindo, Pai, que
haja uma orientação do Senhor, uma direção sábia do Senhor. Pai, para que o Senhor guarde também as lutas que passam, as tribulações que enfrentam. Sei que são muitas, ó Pai, são várias demandas em todas as áreas, mas o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas. E eu oro, Pai, para que o Senhor dê, ó Pai amado, a cobertura, o poder do Espírito Santo, a direção do Senhor sobre essas vidas. Peço, Deus, por todos. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém, pastor. E deixando claro que antes de entrar no ar, o pastor disse uma frase bem importante. O seu entendimento é que o país é laico, né? Exatamente. A nossa bandeira é Cristo, né? E nós temos que ter um bom testemunho para essa nação, uma boa influência para todos, em nome de Jesus, né? E a gente tem que amar a todos, né? É verdade. O governo do Brasil é para todos, independente de que bandeira levantam, é para todos. Para finalizar, eu digo que Ribeirão Preto precisa muito de oração ainda. Precisamos que nós, governantes, e quem virá pela frente, tenha uma visão mais profunda das coisas, no sentido de que a gente ainda é uma cidade muito desigual. A gente precisa criar oportunidades para que todas as pessoas tenham condições de ter a vida igual. Exatamente. O filho do rico, o filho do pobre, exatamente, possa ter as mesmas oportunidades. E nós, governantes, que estamos no poder, e quem vai vir aí pela frente, tem essa consciência, que Deus ilumine a todos nós. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço aí a oportunidade, Daniel. E assim terminamos mais um episódio do Conecta Ribeirão. Até a próxima.